Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Amém, amados? Queridos, o tema da mensagem de hoje é: apenas toque em Jesus. Apenas toque em Jesus. Eu vou pedir que os irmãos abram no livro de Marcos, capítulo 5. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, pode ficar tranquilo que eu vou passar aqui. Marcos, capítulo 5, vamos ler do versículo 22 até o 34. Marcos 5, do 22 ao 34. Vamos à leitura da palavra. 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. 24. E foi com ele, seguindo uma grande multidão que o apertava. 25. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? 32. E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. 34. E ele lhe disse, Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Amém, amados? Somente até aqui. Somente até aqui, queridos. Irmãos, quando uma pessoa vai ao médico e ela relata aquela situação que ela está sentindo naquele momento, né? Geralmente, no primeiro momento, você vai num clínico geral, né? E aí talvez chegue uma pessoa para aquele médico, né? Médico geral, chega uma pessoa falando palavras inexas, pulando, em discordância total, né? E para o campo religioso, algumas pessoas podem até falar que ele estava endemoniado, né? Mas na visão do médico, ele vai relatar, né, para que essa pessoa procure um psiquiatra, né, pelo distúrbio mental que ela esteja passando naquele momento. Ou talvez uma mulher chegue doente, né, e chega e fala para o médico: ô doutor, eu tô sentindo uma dor aqui, sabe aqui no pé da barriga, aqui tô sentindo umas dores, umas cólicas aqui, e eu não tô aguentando mais, já faz muitos dias que eu tô sentindo essas dores. Aí o médico vai examinar ela, vai dar uma olhada ali e simplesmente vai falar assim para ela: fulana, procure um ginecologista, né? Ou uma criança, uma mãe leva o filho dela, uma criança, para o médico, né? O clínico geral de primeiro momento vai atender essa criança, e o médico vai falar para ela: senhora, mãe, procura um pediatra para ela, porque ela está precisando de um tratamento pediátrico,
né? Um pediatra para ela. Então, o que eu acabei aqui mencionando aqui são especialidades, né? O médico, na sua cultura, no seu ensinamento, o clínico geral, em algumas situações, né? Em algumas situações daquela doença em si, ele vai encaminhar para os seus colegas, né? Relacionada àquela doença, né? Seguindo aquela doença, ele vai relacionar aquela doença para aquele tal profissional. Só que observe uma condição, voltando-se agora para essa mulher do fluxo de sangue aqui na Bíblia. Ela estava doente, né? Ela estava doente, e essa palavra fluxo significa hemorragia, né? Ela perdia muito sangue. Só que um pequeno detalhe aqui, irmãos, pequeno detalhe aqui que chama atenção é que ela perdia esse sangue, ela já perdia esse sangue, essa hemorragia, já há 12 anos da vida dela. Já há 12 anos da vida dela ela sofria com isso daqui, né? Então eu imagino que ela ficou muito fraca, ela ficou muito debilitada, ela ficou anêmica de tanto perder sangue, né? E no versículo 26, né, no versículo 26 e fala e que havia padecido muito com muitos médicos, né, e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então, aqui, irmãos, como eu relatei aqui no início, ela procurou vários médicos. Ela foi no clínico geral da época lá, ela foi. E aí esse clínico geral falou, ó, vai no ginecologista. Aí ela foi no ginecologista. Eu tô aqui somente simbolizando, tá, irmão? Que na Bíblia ela não tá relatando aqui. Simplesmente na Bíblia falou assim, ela procurou muitos médicos. Então ela foi ali nos médicos, né? Um passava pro outro, o outro passava pro outro para tentar resolver o caso dela. Só que o caso dela não se resolvia. Aquele fluxo não parava. Não tinha uma solução ali, medicamente falando, né? Não tinha uma solução, ela não conseguiu achar uma solução ali. Aí trazendo essa parte aqui para nós hoje, né? Nos dias atuais. Alguns talvez poderiam dizer para essa mulher, procura um ginecologista. Eu conheço um ginecologista que ele é famoso, né? Ele é bem conhecido e muitas pessoas indicaram esse ginecologista, vai nele, né? Ou senão outros podem falar assim para ela, paga um plano de saúde, paga um melhor plano de saúde que você vai curar desse mal. Você pode ver, pode ir naquele plano top, caríssimo, que os médicos de lá são ótimos. E você vai ser curada desse fluxo de sangue. Talvez hoje poderíamos ter falado isso para ela, né? E voltando agora para a mulher do fluxo da Bíblia. Ela gastou tudo que tinha, irmãos. Você já parou para pensar nessa passagem, né? Geralmente as pessoas só vai nas vestes, tocou nas vestes, não, mas ela gastou tudo que tinha. Ela foi em vários lugares para tentar curar aquele mal dela, para tentar tirar aquela situação que ela passava, era desconfortável para ela, ela estava fraca, né? E trazendo, irmãos, pro campo religioso, né? Trazendo para o campo religioso daquela época, pela lei levítica, ela era uma declarada impura. Ou seja, você não poderia encostar nela que você ia se tornar impuro, né? Então já tinha ali um certo preconceito ali da sociedade com relação a essa mulher, com relação a essa doença que ela tinha. E ela estava ali, irmãos, há 12 anos nessa situação e ela estava destinada a morrer naquela condição. Muitos hoje, vamos trazer para nós, muitos hoje, quando talvez recebem um diagnóstico médico, né? Um diagnóstico médico, de repente uma doença terminal, aquela palavra câncer, né? Essa palavra câncer já assusta
a qualquer um. Quando você ouve do médico, nossa, você tá com câncer, você tem que fazer um tratamento e tal, já assusta, porque quando você ouve essa palavra câncer, você já fala, vixe, já era, morri, né? E aí eu vou contar um pequeno detalhe da minha vida mesmo, né? Que eu faço tratamento já há uns 4 anos, já indo para 5 anos no Instituto Dr. Arnaldo, do câncer. E da primeira vez que eu fiz um exame de colonoscopia, apareceu um nódulo bem pequenininho, né? Um exame de colonoscopia, apareceu um nódulo bem pequenininho, aí foi lá, cauterizou, tal, aí passou-se um ano, aí os médicos sempre vão pedindo exame para estar acompanhando, né? Que aí eles falaram assim, pode voltar, né? Esse nódulozinho pode voltar, pode ir em outro lugar, então aí tinha ano que eu fazia colonoscopia, tinha ano que o médico pediu para me fazer colonoscopia, tomografia, né? Um monte de exame. Todos os anos ali me acompanhando, né? E quando chegou no quarto ano, né? Aliás, quando chegou no quarto ano, ele falou, ó, no ano que vem, esse próximo exame que você vai fazer, né? No próximo exame vai ser o último. Se não tiver nada. Então, aí nesse intervalo não foi aparecendo mais nada, né? Aí o médico falou, ó, no próximo exame agora, se não aparecer mais nada, eu vou te dar alta, porque a norma do hospital aqui é de estar acompanhando a situação do paciente durante 5 anos, depois a gente dá alta. E justamente nesse último exame que eu fiz, né? Justamente nesse último exame que eu fiz, eu lá esperando, aguardando o que o médico ia falar, porque são equipes de médicos, né? E aí um médico conversando com o outro, eu lá, né, parado lá, olhando, né, para eles, assim, olhando para eles. Aí, aí o médico que tava me atendendo chamou o grandão lá, que é um outro médico, que é acima dele, né, como se ele fosse o professor e ele ainda residente. E aí chamou esse grandão, esse outro médico, falou, a situação dele aqui e tal, não sei o que. Aí eu já fiquei em pânico, né, falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Eles lá conversando e eu olhando pra cara deles, né? Aí o outro médico, né, o grandão, chegou e falou assim, a situação dele aqui, né, que tá... não compensa mandar ele pro centro cirúrgico, né, porque não sei o quê. Aí eu fiquei viajando, nossa, mas centro cirúrgico? Vixe, ferrou, será que apareceu o negócio? Nossa, e agora, senhor? Aí eu fiquei ali, meu Deus, e agora, senhor? Será que é agora? Não sei o quê, senhor? Meu Deus do céu, vou encontrar com o senhor agora, tal. Aí eu fiquei, agora eu dou risada. Aí eu fiquei ali, meu Deus do céu, e agora eu li? Mas ali na hora, né, você fica ali com medo, né? Aí, meu Deus, meu Deus. Aí ele, não compensa mandar ele pro centro cirúrgico. Eu falei, como assim, né? Eu fiquei olhando pra ele. Aí depois ele olhou pra mim e falou assim, não, é que assim, ó, Romenil, o que que aconteceu? No seu exame de colonoscopia, apareceu, tá vendo aqui essa ponta da agulha aqui, ó, a pontinha da caneta aqui, tá vendo? Ó, apareceu uma pontinha aqui, ó. Apareceu uma pontinha aqui no seu exame de colonoscopia. Então não compensa mandar você para o centro cirúrgico para retirar essa pontinha da caneta, né? Aí eu pensei assim, porque não é o senhor, né? Porque esse nódulozinho, né, pequenininho, não está aí no senhor. Por isso que só fala isso, né? Eu pensando, né? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar mais um exame de colonoscopia, né? Vamos marcar mais um exame de colonoscopia. Aliás, aí ele falou, por que que também eu não vou fazer essa cirurgia agora? Por quê? Porque talvez no exame de colonoscopia que você fez, no último exame de colonoscopia que você fez, a médica, lá que está aqui o nome da médica que fez seu exame, muito provavelmente ela já deve ter cauterizado essa pontinha aqui dessa caneta, né? Que ele deu um exemplo para mim. Então vamos aguardar no próximo exame, vamos ver, né? Se ele tiver lá, aí a gente toma os próximos procedimentos. Se não tiver, amém, você está curado, vamos dar alta para você. Então, irmãos, voltando, nessa palavra câncer assusta qualquer um. Na hora que fala câncer, meu Deus, morri. Meu Deus, já era. Já vou me encontrar com Cristo porque é o fim. Então, irmãos, nem sempre, talvez doenças, né? Para o homem é morte, mas para Deus não. Porque Deus é o único que dá o resultado final, Ele que dá a palavra final, né? Vou recolher meu filho, vou recolher minha filha, né? Não, isso daí é para glorificar o nome do Senhor, ainda não é para morte.
Então tem várias situações aqui que dependemos exclusivamente de Jesus, de Deus, para determinar o dia e a hora que vamos nos encontrar com Ele. E voltando aqui, irmãos, para a história da mulher do fluxo de sangue. E no versículo 27, duas palavras aqui importantes. Ouvindo falar de Jesus, né? Duas palavras, ouvindo e veio. Ela ouviu falar, alguém próximo dela comentou de Jesus. Alguém próximo, tem um homem assim, assim, assado, que faz milagres, né? E parece não, ele vai passar por aqui, tal dia, tal hora, ele vai passar por aqui. Então ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar. Conforme ela ouviu falar ali de Jesus, né, tal, não sei o quê, criou ali uma expectativa no coração dela. Entrou no coração dela ali uma esperança. Aí a outra palavra é veio. Então ela atendeu, ela veio, ela superou o seu problema, né? Ela superou ali o seu problema internamente, e ela teve coragem em suas convicções, né? Ela teve coragem ali em suas convicções, porque a situação que ela estava ali vivendo há 12 anos, né? Era um problema talvez de maldição que muitos haviam declarado na vida dela, porque ela era uma pessoa impura, pelaquela situação que ela estava, pelaquela doença que ela vivia. Então, aí ela veio, ela ouviu falar de Jesus e depois ela veio. Aí entrou uma outra situação, o problema, a multidão. Então aquela multidão ali, meio que, como que eu vou conseguir chegar perto dele, né? Como que eu vou chegar ali perto dele e tal? E ela veio por trás da multidão, né? Que estava ali apertado, e ela insistiu, ela queria uma audiência ali com ele, né? E todos já sabem o final, daqui a pouco eu vou falar. Aí, somente abrir um parênteses aqui, irmãos. Problema da multidão, né? Teve uma irmã que falou isso pra mim, eu guardei comigo, mas irmãos, não é uma regra, tá? Pelo amor de Deus, não é uma regra. É somente uma dica. Não, ela simplesmente falou assim pra mim, irmão Rony, quando você tiver algo impossível, né? Impossível, assim, para estar apresentando diante de Deus, ou uma causa urgente, eu aconselho você orar das 3 às 5 horas da manhã. Das 3 da manhã às 5 horas da manhã, né? Porque a concorrência tá menor, porque a maioria das pessoas estão dormindo. Eu falei, meu Deus. Aí isso daí ficou na minha mente, né, irmãos? Ficou na minha mente, mas pelo amor de Deus, isso não é uma regra. Não é uma regra. Irmão, você pode orar qualquer hora, qualquer momento, qualquer situação. Deus vai ouvir sim as suas orações, irmãos. Mas se você puder aí orar das 3 às 5, é melhor, né? A concorrência tá menos. Então, livra-se da multidão. Eu trouxe somente esse que Deus me fez lembrar dessa situação aqui, né? Mas pode ficar tranquilo, irmãos. Pode orar a hora que você quiser, a hora que você quiser, o tempo todo. Você ficar ali meditando o tempo todo ali, falando com Deus ali, que Deus está ouvindo sim você. Talvez eu não perceba que Ele está ouvindo. Nossa, mas será que Deus está ouvindo mesmo, né? Parece que às vezes a gente está falando para as paredes, eu falo, abro o olho, não vejo nada, né? Às vezes você fica até se questionando, mas Deus está escutando as suas orações, filho. Amém? Amado. E voltando aqui, no versículo 28, ela tinha esperança. Se tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. Então, irmãos, aqui não era uma simples esperança aqui, na situação dessa mulher, não era uma simples esperança, né? Por exemplo, Jesus vai passar ali, ou senão, Jesus vai estar ali hoje em tal, né, não sei o que, porque geralmente fala, o pregador tal vai estar lá, e o povo vai tudo atrás dele, mas se por acaso você falar, sabe naquela igreja lá? Jesus vai lá hoje.
receba esse convite, vai lá ver ele hoje. Ah, a pessoa nem vai. Agora, aquele pregador famoso, a pessoa vai. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, falando que ele ia passar ali perto da casa dela, né? Criou uma esperança, só que essa esperança não era uma simples esperança. Ou seja, talvez espero que eu consiga me livrar desse fluxo de sangue, ou de repente somente eu chegar perto dele, talvez eu seja curado, né? Então não foi isso daqui, não foi uma simples esperança, era uma esperança de fé. Ela determinou na vida dela. Foi uma esperança de fé. Ela determinou. Ela falou, entendeu, irmãos? Ela determinou na vida dela. Então, trazendo isso para nós, amados, trazendo isso para nós, determine com fé para Jesus. Senhor, se somente eu tocar nas tuas vestes, Pai, eu vou sair dessa situação. Se somente eu tocar nessas suas vestes, Deus, eu vou conseguir aquele emprego de que tanto eu sonho. Senhor, de somente eu tocar nas suas vestes, o Senhor vai colocar um homem de Deus na minha vida. Senhor, se somente eu chegar pertinho do Senhor e tocar nas suas vestes, o Senhor vai trazer uma mulher de Deus na minha vida. Senhor, se somente eu tocar no Senhor, o Senhor vai me tirar de toda essa depressão. Se somente eu tocar em Ti, Jesus, se somente eu tocar em Ti, Senhor, o Senhor vai me trazer um renovo espiritual. Se somente eu tocar em Ti, o Senhor vai livrar o meu filho das drogas. Se somente eu tocar em Ti, o Senhor vai tirar o meu marido do vício da bebida. Senhor Jesus, se somente eu tocar nas Tuas vestes, o Senhor vai me trazer esta cura, porque eu não estou aguentando mais. Bendito é o nome do Senhor. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Então, amados, determine com fé, determine, acredite, persevere, confie. Porque se somente você tocar em Jesus, somente você tocar em Jesus, você vai ser curado. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. E no versículo 29, voltando aqui, irmãos, para a mulher do fluxo, no versículo 29, né? Ali houve um toque poderoso, né? Um toque poderoso. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. Conforme ela tocou no mestre, secou totalmente. Ela sentiu ali um renovo, ela sentiu ali uma paz, ela sentiu ali que ela já estava curada. Então foi um sentimento poderoso. Sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. Fé poderosa. Aí essa fé, Jesus, ele percebeu que saiu virtude dele, né? Ele percebeu que aconteceu algo ali, mas ele estava andando naquela multidão e algo saiu dele, ele percebeu que saiu o poder dele ali, e ele simplesmente falou, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Aí os discípulos falaram, mestre, você não está vendo a quantidade olha quantas pessoas estão aqui, quantas pessoas nos apertando o Senhor, e ainda só pergunta quem ele tocou? Aí no versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude tinha saído dele, né, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E aí no 34, aí a mulher foi e se apresentou para Jesus, explicou a situação dela, e Jesus respondeu, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Oh, irmãos, oh, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, apenas toque em Jesus. Só que, irmão Rony, mas como assim? Você está falando apenas toque em Jesus? Vamos lá na forma literal. Como que eu vou tocar em Jesus, irmãos? É na forma espiritual, irmãos. É na forma espiritual. É você acreditar. Eu determino que somente eu pedi para Jesus. Eu creio, eu acredito que somente eu tocar em Cristo. Chame o papai pertinho de você. Jesus, esteja comigo. Eu preciso de Ti, Senhor, nessa situação que eu estou vivendo neste momento.
Talvez aqui essa pregação aqui você deve estar pensando, pô, o irmão Rony está pregando somente aqui sobre a doença. Não, irmãos. Não é só sobre a doença aqui, não. É qualquer situação da tua vida. Qualquer área que você esteja sofrendo, que você esteja precisando, que é impossível para você alcançar. Humanamente falando, é impossível de você alcançar. Apresenta-se a Deus. Toque nas vestes de Jesus. Toque nas vestes de Jesus. Oh, aleluia. Chame a atenção de Cristo. Chame a atenção dele. E toque nas vestes de Jesus. Amém, queridos? Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade, queridos irmãos. Né? Hoje foi curto, tal. Foi curta a palavra. Mas eu creio que Deus tem falado com você como Ele falou comigo, né? Como Ele falou comigo. Independente da situação que você esteja, chame o papai, chame Jesus pertinho de você, né? Senhor, eu quero tocar em ti, Senhor. Vem aqui, Jesus, me dá um abraço. Eu preciso de ti, Pai. Eu não sou nada sem o Senhor Jesus na minha vida. Amém, amados? Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E eu peço que os irmãos curte esse vídeo, né? Curte esse vídeo. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para atingir mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que tenhamos uma ótima semana em nome de Jesus. Amém, queridos? E firme com Cristo, hein? Firme, força, toque em Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a vida dos irmãos.